Vamos lá, se vocês têm algum desses sintomas aí. Falta de libido, como eu falei. Por quê? O organismo não vai se preocupar em produzir testosterona, aumentar sua libido, né? Está preocupado em combater outras coisas. Então, os hormônios que estão relacionados à libido começam a diminuir, como falei, a testosterona. No processo de inflamação do intestino, por exemplo, o cortisol e a adrenalina sobe e a testosterona desce. Então, quando tem um intestino inflamado, aumenta estresse oxidativo, aumenta cortisol, que vai gerar mais estresse, que vai cair, fazer com que caia a testosterona e fazer com que suba a insulina. E a insulina é um hormônio inflamatório, gerando mais inflamação. Problemas também gastrointestinais. Se você está em estado de alerta, né? Se você está em estado de inflamação, o corpo não está preocupado em fazer digestão. Então, tem uma diminuição da acidez do estômago também. Se você comer, você passa mal, né? Quando entra em estado de luta-fuga, a digestão não vai ajudar na sobrevivência. Ninguém se preocupa. Você está fugindo do ladrão lá, né? Está num estado de estresse, você não vai sentar para comer. Acho que ninguém consegue, né? Então, isso daí te dá nutrientes para usar ou estocar, mas não para te livrar do perigo, né? Então, a comida te dá nutrientes, é super importante. Tanto que no programa DSC nós vamos cuidar muito da sua alimentação, tá? Vamos fazer uma reeducação alimentar. Mas tem hora que, quando você está inflamado, está em estado de perigo, né? O organismo nem vai absorver, né? Ele prefere sobreviver e não absorver nutrientes. O estômago é como se fosse uma bolsa com 2 buracos. Um de entrada, outro de saída, né? A comida entra por aqui, pelo esôfago, e sai lá no intestino delgado, no duodeno. Então, o orifício, o buraco de entrada se chama cárdia, que fica localizado aqui, bem entre o esôfago e o estômago. O da saída é o pilório, que fica entre o estômago e o duodeno. Se não tem acidez suficiente no estômago, essa válvula aqui do esôfago, né, a cárdia, não fecha e começa a ver o refluxo. Por isso que perguntam, eu tenho refluxo, azia, gastrite. O programa DSC vai ajudar? Claro que vai. Mesmo porque vai ter a semana também no gerenciamento do estresse. O estresse está inteiramente ligado à digestão. Tá? Quem é ansioso, quem é estressado, não consegue fazer digestão. Então, isso também ocasiona o quê? O aparecimento da H. pylori, porque a H. pylori, o habitat dela é lá no duodeno. Ou melhor, nem no duodeno não é na porção final do estômago, antes de entrar no duodeno, onde o pH já é mais pro alcalino, 7,2, 7,5. E a pessoa que tem pouca acidez, seja por estar tomando remédios, prazóis, seja por alguma disfunção, alguma inflamação, o pH do estômago chega a 4. E ele deveria estar em 2. E aí a H. pylori começa a ver um ambiente propício para ela e ela sobe lá para o estômago. Aí ela começa a fazer mal. Quando ela está lá no duodeno, lá na porção final do estômago, ela é inofensiva. Então, muita gente com esses processos inflamatórios do estômago desenvolve H. pylori também. Se tivesse acidez suficiente, ela não consegue ficar lá no estômago, causando úlceras e até câncer. E também com a falta de acidez, o pilório, essa de baixo aqui, não se abre, fazendo com que o quimo, o que é o quimo? Quando você come o alimento, ele se acidifica no estômago e vira quimo. Depois ele tem que ser alcalinizado pela secreção de bicarbonato pelo pâncreas para ele entrar no duodeno, ele não pode entrar ácido lá, tá? Então, se tiver desregulações dessas enzimas, tanto enzimas pancreáticas como células lá do próprio estômago, células S, células L, células I, que produzem CKK, colicistoquinina, que vai fazer com que a vesícula, né, libere a bile lá para o duodeno. Se tiver toda essa desregulação, o que vai acontecer? Esse alimento começa a fermentar no seu estômago, porque essa válvula aqui de baixo não se abre.
né? Porque tem pouca acidez, o alimento não foi bem digerido, ela não abre. E os movimentos peristálticos do intestino não levam esse quimo para baixo, né? Em direção ao reto para ser eliminado. Ele é todo cheio de curvas e precisa aqueles movimentos peristálticos das alças intestinais para levar lá para baixo para ser eliminado pelo reto. Os movimentos peristálticos também são diminuídos. O hipotireoidismo também diminui movimentos peristálticos, que é outro tipo de desregulação hormonal que a pessoa tem, né? Desregulação da tireoide. Então, todo organismo está desregulado, ou seja, inflamado, né? Então, esse movimento peristáltico, ele é feito por contrações. Mas se você está inflamado, esses movimentos são prejudicados. Então, com estetoscópio, sabe aquele estetoscópio que o médico usa? Você consegue ouvir os movimentos peristálticos. Eu ponho o estetoscópio aqui no seu intestino, tá? Para ver se está tendo, né? Isso dá constipação, dá estufamento. Outra coisa, característica de quem está inflamado, diminuição da energia. Quem tem cansaço, quem tem falta de energia. Por que que dá isso? Para o organismo economizar energia e usar, aqui tem no combate desses agentes agressores que estão te inflamando, ele diminui os hormônios. Por exemplo, diminui os hormônios tireoidianos. O T4, que é um pré-hormônio, ele tem que se converter em T3, tá? Mas se você está inflamado, ele não consegue fazer essa conversão, principalmente lá no fígado, porque é no fígado que tem fígado, rim e baço. Se você tiver com os órgãos inflamados, ele não faz a conversão. O nosso corpo produz uma quantidade bem maior de T4, porque vários órgãos precisam do T3, então funciona como um estoque. Tem bastante T4, de acordo com a necessidade, ele vai se transformando em T3, tá? Mas com essas inflamações crônicas, a conversão de T4 em T3 é diminuído. Para quê? Para poupar energia, né? E o cortisol também não é liberado, porque a sua adrenal já está também em cansaço, tá? Já está estressada, já está fadigada. Tudo isso diminui a energia, né? Então, muita gente aí fica tomando T4, o Puran. Se você está inflamado, não vai haver a conversão em T3. E as pessoas continuam com os mesmos sintomas do hipotireoidismo. Então, essas inflamações aí, tudo isso faz com que diminua, principalmente da tireoide, né? O seu metabolismo, a sua temperatura, porque a tireoide que regula a temperatura basal e o metabolismo do corpo, diminua a sua energia, aumente seu mau humor, porque o T3 age muito no cérebro, né? Então, pessoas mal-humoradas, né? Falta de estrogênio também, de repente seu ovário também não está produzindo estrogênio, seu fígado não está metabolizando o estrogênio também. Então, tudo isso também altera o humor. Cansaço, aumento do T3 reverso, né? Como eu já expliquei, o T3 reverso é bom para o urso, porque o urso tem que fazer a hibernação dele e economizar energia. Por que ele aumenta o T3 reverso? Porque ele fica dormindo lá 6 meses, lá nos tempos frios, que não tem alimento, e engorda. Depois que ele acorda, ele ativa, ele vai lá no pé da uva ursi ou do cranberry e come para ativar o rim e começar a funcionar, né? E aí ele vai ter alimento e tudo mais, né? Agora a gente não é urso, a gente não hiberna, a gente não quer engordar, né? A gente tem que ter energia, a gente não fica dormindo 6 meses, mas tem gente que fica, tem gente que dorme o dia inteiro porque simplesmente não tem energia. E nós temos os processos alérgicos também, né? Muita gente com alergias. Então, o mastócito é uma célula que libera histamina e substâncias inflamatórias. A vitamina D mantém a integridade da membrana do mastócito, não deixando ele liberar essas substâncias. E ainda faz ele produzir a interleucina 10. A interleucina 10 é uma citocina desinflamatória, vamos dizer, ela é anti-inflamatória. E os mastócitos têm receptor para vitamina D. Então, outra carência que as pessoas têm, eu vejo, né? Hoje na live das 11 eu fiquei horrorizada. Gente com 12 de vitamina D, né? Então, por exemplo, o Covid, ele dá um desequilíbrio no mastócito. O mastócito que controla o nível de inflamação,
Mas com Covid, essa inflamação fica descontrolada, com a liberação exagerada de histamina, né? E a vitamina D, ela não deixa o mastócito quebrar, liberar a histamina, né? Por isso que ela é importante. Então, depois desse vírus aí, dá muitos sintomas, né? Coriza, constipação, dor de cabeça, dores articulares, estufamento, falta de energia, falta de memória. E a D regula tudo isso, os mastócitos, além de zinco, cobre, magnésio, B12, vitamina C. Por isso que lá no programa DSC, e muito vão se beneficiar as pessoas que estão tendo Covid aí, sempre, tem gente que não para de ter, Sara pega. Os que já tiveram e perderam a energia, não estão mais bem. Então, tudo isso, esse vírus ocasionou um processo inflamatório em pessoas que já estavam debilitadas, em pessoas que já tinham imunidade baixa, pessoas que já tinham intestino desbiótico, e muitos, né, perderam a vida justamente por causa disso. Quem estava um pouco melhor, né, superou, mas muita gente ainda com sequelas. Então, tudo isso a gente vai tratar no DSC, por quê? Porque nós vamos desinflamar e, além de tudo, vai ter a semana da suplementação, onde eu vou orientá-los, né, quanto às suplementações, lembrando que não é consulta, mas, de maneira geral, vou dar orientações de suplementação. Então, gente, não tem como controlar essas inflamações se não controlar o que você põe para dentro, tá? Do seu corpo. Não só pela boca, mas pelo ar, pelo que você respira, pelo que você toma, pelo que você passa na pele, né? Pelo que você lava o cabelo. Então, no programa DSC também vai ter várias dicas de como higienizar os alimentos, de aparelhos que tiram toxinas, de filtros. Vou mostrar minha horta também, vou mostrar meu dia a dia, né? A gente está montando uma horta aqui, um pomar. Então, tudo isso, do que faz bem, do que faz mal, de produtos de limpeza, cosméticos, tudo isso é muito importante. A água que você toma, a gente não tem que ver só o pH dela. Nós temos que ver o que tem de ruim lá dentro, porque tem cloro, tem flúor, tem contaminantes dentro da água. Então, a água é super importante, né? Nós somos água. Nossos órgãos nadam em água. Nosso sangue, 70% é água. Então, tudo isso é importante, tudo isso faz diferença na hora de desinflamar também e na hora de adoecer. Porque você tem dois caminhos: ou você continua a fazer o que você está fazendo e o seu destino não vai ser muito legal, porque você pode até esticar um pouco mais sua vida através de remédios, mas não é uma vida de saúde, não é uma vida plena, não é uma vida produtiva. E o pior é ficar dependendo dos outros, né? Porque ninguém, acho que quer isso, né? Você ficar doente e com um cuidador, com os filhos te cuidando, né? Imobilizado. A gente quer viver o máximo de tempo possível e o mais jovem possível, jovem por dentro, né? Porque a idade cronológica a gente não tem como parar o relógio, mas nós temos como parar o processo de envelhecimento das nossas células. E mais, te digo mais, nós temos como rejuvenescer, tá? Então, nós temos como parar nossos telômeros, a produção, né, o encurtamento dos telômeros, temos como recuperar nossas células senescentes, que são as células que envelhecem, temos como recuperar nossas mitocôndrias, que nos dão energia, e essas daí também são causas, né? As mitocondriopatias são causas de doenças. Então, nós temos como reverter todo esse processo inflamatório que causa doença nas pessoas.